Olá, caros irmãos, caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, cuja autoria espiritual é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós teremos para análise o capítulo 166 do livro, cujo título é Cura do Ódio. Então, vamos dar uma olhadinha que para esse capítulo, Emmanuel escolheu um versículo da Epístola de Paulo a Romanos, a comunidade de Romanos. Então, vamos ver o que o apóstolo disse. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Bem interessante, né? E eu acho fantástica essa capacidade, né, que eles tinham nessa época, né, de usar figuras de linguagem tão fortes, né? Eu fico tentando imaginar aqui a gente acumulando brasas de fogo sobre nossas cabeças, né? Uma imagem realmente bem poderosa, né? Aqui Paulo invoca. Vamos então ver o que Emmanuel tem a dizer sobre esse versículo dentro desse contexto, né, que é o título que ele escolheu de Cura do Ódio. Então vamos ver o que o mentor espiritual de Chico Xavier anotou. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por um equívoco do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, esse é o texto, as considerações de Emmanuel, que são bastante interessantes e vale nós repassarmos, comentarmos em cima do que o mentor de Chico Xavier considerou. Então veja, a começar pelo próprio texto que Paulo anota nas recomendações à comunidade de Romanos, porque hoje nós já temos esse conceito, pelo menos no campo intelectual, mais bem desenvolvido, mais bem trabalhado, de amar os vossos inimigos. Mas a gente tem esse conceito, vejam, geralmente com mais facilidade no campo intelectual mesmo, porque no campo da vivência ele é bem difícil. Porque a nossa tendência é amar quem nos ama e detestar, no mínimo, nos afastar de quem não gosta de nós.
de quem nos detesta, de quem nos odeia, né? Essa é a nossa tendência natural. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil estar ao lado de quem gosta de nós, porque nos sentimos acolhidos, nos sentimos bem recebidos, nos sentimos sintonizados mesmo em termos de ideias, de gostos, de propósitos. E quem nos odeia é justamente o oposto de tudo isso, né? E sem falar que, pelo menos o que se espera é de que quem nos ame nos apoie, não traia a nossa confiança, não nos faça mal. E quem nos odeia, é certo que, se ele tiver oportunidade, essa pessoa irá nos prejudicar de alguma maneira, física, moralmente, no ambiente de trabalho, familiar, social, enfim. Se ele tiver oportunidade, fará algo contra nós. Então, talvez até algo relacionado ao nosso próprio instinto de proteção, de sobrevivência, nós tendemos a nos afastar dessa pessoa, quando não, igualmente, detestá-las e odiá-las, né? Por isso, então, que a proposta de Jesus, que vamos ver daqui a pouquinho, novamente, ela é tão renovadora, e a gente encontra aqui o eco nas palavras de Paulo, né? Porque ele diz que se o meu inimigo tiver fome, que eu devo dar-lhe de comer. E é interessante porque, né, essa recomendação, porque nós sabemos que o oposto não seria verdadeiro. Se fôssemos nós que estivéssemos com fome, com certeza o nosso inimigo não faria nada por nós, a não ser um escárnio, uma zombaria, algo assim, né? Mesma coisa, se o nosso inimigo tiver sede, que devemos dar-lhe de beber, né? Ou seja, fazer o bem a quem nos faz o mal ou faria mal se tivesse oportunidade, né? Então, é uma proposta em plena sintonia com o princípio fundamental, basilar do Evangelho de Jesus, que é o amor sob todas as formas, especialmente nessa manifestação da caridade, né? De você fazer algo por alguém que não tem a menor intenção de lhe retribuir qualquer bom gesto, pelo contrário, né? E ele diz que isso, né, vai fazer com que nós amontoemos brasas de fogo, né? Lembrando aquela figura simbólica do fogo como sendo purificador, né? O transformador de substâncias, né? E aí então Emmanuel pontua que nós temos 3 tipos de adversários. O primeiro deles é aquele adversário gratuito, né, que simplesmente porque observa em nós o esforço da nossa melhoria, de sermos bons, ele já se sente naturalmente incomodado, mais ou menos como a figura simbólica, né, que Emmanuel coloca, né, da luz que incomoda as sombras, né? Então, parece que pelo simples fato de estarmos nos esforçando para nos tornarmos melhores, já incomoda gratuitamente pessoas, talvez porque isso faça com que elas percebam que elas também precisam melhorar-se, mas não estão dispostas a fazê-lo. Então ficam incomodadas, né, quando passamos a frequentar constantemente uma doutrina religiosa, quando buscamos trazer princípios dessa doutrina e aplicá-los no nosso dia a dia, né? E aqui vejam, eu não estou falando de querer, por exemplo, se valer do Evangelho segundo o Espiritismo ou de qualquer obra para dar lição de moral nos outros, porque isso é o falso espiritismo, é a falsa religiosidade. Mas quando aplicamos esses princípios em nós, no nosso dia a dia, né? Ou mesmo quando passamos a dedicar uma parte do nosso tempo no trabalho em prol do próximo, seja através das atividades assistenciais, auxiliando as atividades administrativas da casa espírita ou da igreja, do templo, do que for, quando nos envolvemos mais ativamente com a doutrina religiosa que escolhemos seguir, né? E isso incomoda muitas pessoas. Então, esses são um tipo de adversários que podemos sempre esperar encontrar com eles. Agora, existem outros 2 tipos que Emmanuel também destaca, que são oriundos do nosso
da nossa vida contemporânea, através das incompreensões, né? Ou seja, quantas vezes estamos, por exemplo, num mau dia, né? Dormimos mal, acordamos mal-humorado, provavelmente porque temos problemas para resolver, questões da vida pessoal, e aí chegamos no trabalho e de repente um colega vai falar conosco e nós temos uma palavra um pouco mais ríspida, né? Um comportamento menos afável, um pouco hostil, por exemplo. E a pessoa se sente melindrada e fica então magoada conosco e passa a formar uma imagem equivocada, né, para utilizar as palavras de Emmanuel a respeito de nós, e passa então a começar a nutrir um sentimento adverso, um ódio ou um certo, né, um certo repúdio com relação a nós. Isso infelizmente acontece porque é da nossa natureza humana, por não sermos ainda perfeitos, termos dias que também não teremos uma conduta tão perfeita, tão equilibrada assim, e pode acontecer de sermos mal compreendidos e então conquistarmos um adversário por um motivo que na realidade nem existe de fato. E também temos os adversários do nosso passado. Quando nós, né, diferente do presente, quando agimos de forma involuntária, sem querer, no passado nós escolhemos deliberadamente prejudicar alguém, movidos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa ambição, enfim, por tantos e tantos aspectos sombrios que ainda trazemos em nossa personalidade. E essa pessoa não nos perdoou. Ela pode estar no plano espiritual, nos perseguindo, né, alimentando o ódio, ou pode estar mesmo encarnada em nossa convivência. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar, ou mesmo um cônjuge, um filho, né, um familiar mais próximo, né, um amigo, aonde nós teremos invariavelmente uma relação atribulada, muitas vezes até sem entender exatamente o porquê. Você vê a pessoa, você já sente um sentimento ruim por ela, né? Uma aversão, ou você nem sente, mas a outra pessoa sente, né? E você para pensar, mas gente, por quê? Né? O que essa pessoa concretamente fez contra mim? Ou por que essa pessoa me quer tão mal se eu nunca fiz nada para ela? Né? Então, são os adversários do passado, não? São aqueles que nutrem o ódio por nós desde o passado. E aí esse tipo de adversário, ele é muito mais difícil, porque ele está relacionado à nossa história evolutiva, né? E o interessante, como Emmanuel pontua, por mais que nós, por já termos o esclarecimento de uma doutrina cristã, no nosso caso em particular uma doutrina espírita cristã, compreendemos a necessidade de fazer o bem, de perdoar as ofensas, de amar a todos, inclusive quem não nos ama e etc., nós já conseguimos, pelo menos, começar a nos mover em direção a esse princípio, né, de fazer o bem. E por mais que tentemos, de diversas maneiras, agradar essa pessoa, auxiliá-la, beneficiá-la de alguma maneira, o coração dessa pessoa parece estar fechado para nós, inacessível a qualquer tipo de esforço para o bem que venhamos a fazer, né? E, de fato, nesse momento, agora, não tem muito o que nós possamos fazer a não ser manter a nossa conduta no bem, na benevolência, na caridade, né, que são manifestações do amor que devemos nutrir por essas pessoas, né? E esperar, né? Estamos plantando, né? E esse tipo de plantio, a semeadura não é nossa, a semeadura é de Deus, através do tempo. Então, como Emmanuel recomenda, é esperar a oportunidade de que esse bem se manifeste. E em um dado momento, né, de tanto insistirmos, aos poucos vamos talvez tocando o coração dessa pessoa, né, que agora é o nosso ofensor,
é o nosso perseguidor, mas que possivelmente no passado foi o ofendido, foi a vítima, né? Para que ele então possa aos poucos compreender que mudamos, né? Que estamos mais comprometidos com o bem do que estávamos no passado. Ou, se for aquele caso, né, de uma incompreensão, com o tempo a própria pessoa perceberá que o que aconteceu naquele dia ou naquele período foi um evento isolado que não representa quem eu sou de verdade. Então, esses pontos são os pontos mais importantes, porque o aspecto principal, que é o pano de fundo de todos esses acontecimentos da nossa parte, é o nosso comprometimento firme, resoluto em nos libertar dos laços inferiores. Obviamente, isso é um processo, isso é uma jornada, não é algo que eu conquiste em um final de semana, por exemplo, porque eu sou o herdeiro de mim mesmo. Então, os laços que eu trago são frutos das minhas escolhas, das minhas preferências, das minhas condutas de inúmeras vidas. Não é algo que eu possa simplesmente, num passe de mágica, apagar. Mas é algo que eu posso, a cada dia, persistir em tornar-me melhor. Esse é o principal objetivo, né? Então, é por isso que eu digo, é o pano de fundo, porque todas essas características devem ser a expressão do nosso comprometimento em nos tornarmos melhores e em aprendermos a amar, né? Já aprendemos a amar quem nos ama, porque isso é o mais fácil. Agora estamos comprometidos a aprender a amar quem nos odeia, algo que é extremamente difícil, mas é o caminho para a nossa evolução, visto que, como eu já comentei, essa é a tônica do Evangelho. Se pudéssemos resumir todo o Evangelho de Jesus em uma única palavra, seria amor. E aí, em suas inúmeras manifestações. Então, vamos dar uma olhadinha, voltando aqui, justamente nessa recomendação que Jesus faz, né? Então, o contexto aqui é o Sermão da Montanha, pegando o Evangelho de Mateus, embora a mesma essência apareça nos outros evangelhos, mas na época existia o princípio comum da cultura daquele povo de então, de que deveria-se pagar-se o mal com o mal. Jesus então fala: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, exatamente isso, né, que estávamos comentando, que inclusive é o próprio conteúdo daquele versículo de Paulo aos Romanos, né? Ali ele fala: quem dá comida aos seus inimigos que tenham fome, bebida aos seus inimigos que tenham sede. É exatamente isso que Jesus fala aqui: amar os vossos inimigos. E quando ele diz, né, quando Jesus diz amar os nossos inimigos, que fique bem claro, não é o amor. Ele não está falando do amor que nós teríamos por um filho, por um pai, por uma mãe, por um grande amigo, pelo nosso cônjuge. Não é esse tipo de amor, porque seria impossível, na verdade. Mas é o amor que é aquele amor onde eu não odeio o outro. Não importa o que ele faça, eu não o odeio. É aquele amor que, quando eu tiver oportunidade de auxiliá-lo de alguma maneira, eu o farei. É o amor que, quando eu tiver oportunidade, né, já voltando aqui para o texto de Jesus, de falar algo de bom daquela pessoa, algo verdadeiro, de bom sobre aquela pessoa, eu vou falar. E quando não tiver algo de bom, eu me silencio, né? Então é isso, o fazer o bem a quem nós sabemos que nos odeia, e até mesmo orar por aqueles que nos fazem mal ativamente, que nos maltratam, que nos perseguem, são indicadores de que somos filhos de Deus. Na verdade, aqui nesse contexto ele fala, né, que se nós amarmos quem nos ama, o que faríamos diferente dos fariseus, dos bandidos? Eles também amam quem os ama.
né? Então, para sermos considerados filhos de Deus, temos que ir além e amar quem nos ama. Aliás, perdão, amar quem nos odeia também. E é justamente se debruçando sobre esse versículo que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, trata justamente dessa questão, detalhando mais o que Jesus quis dizer, explicando melhor o porquê disso, né? Por que amar os nossos inimigos nos distingue como filhos de Deus, né? Porque é um grande desafio. Mas, né, vamos ao texto, item 10, nós temos o seguinte comentário do Espírito. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então essa é por isso que, para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus, nós temos que amar os nossos inimigos. Porque se nós os odiarmos, primeiro, não teremos nenhum mérito adicional em relação a eles. Mas principalmente, o ódio nos afasta de Deus. O ódio nos afasta do amor, o ódio nos afasta da caridade, o ódio nos afasta da benevolência, da tolerância, do perdão, até mesmo da humildade. Então, ele nos afasta das qualidades que precisamos adquirir, caso não tenhamos, mas a maioria de nós, pelo menos, tem um embrião de todas elas. Então, nós temos que desenvolver essas qualidades, como a plantinha, transformando essas qualidades em carvalhos vistosos, imensos, né? E para podermos cultivar essas qualidades, precisamos justamente ter em nós o fertilizante, o alimento do amor. O ódio faz com que essas plantinhas sequem e atrofiem. Então, é por isso. Claro que, como coloca aqui esse espírito, eu não me lembro agora, não sei se é Fenelon, mas enfim, que realmente é penoso e é um sacrifício amar quem nos odeia, porque, como eu já disse, a nossa tendência inicial é querer justamente, no mínimo, afastar aquela pessoa, quando não, dar o troco, né, como dizemos, né, nos vingarmos de quem nos fez mal. Então, é algo penoso esse sacrifício, não é fácil, não é algo que nós esperemos conquistar da noite para o dia, mas podemos traçar objetivos menores que são mais fáceis de alcançarmos, como se fossem degraus mais fáceis de galgarmos o primeiro e o segundo do que o quinto degrau na primeira passada. Então, por exemplo, podemos ter como compromisso conosco não revidar um ataque de uma pessoa que nos odeia. Quando ela nos atacar, nós silenciamos, nós nos afastamos, mas não revidamos. O segundo passo seria, talvez, passarmos a tolerar a presença daquela pessoa. O terceiro passo seria sermos solidários à sua condição atual, porque ninguém ataca e ninguém odeia se estiver bem consigo mesmo. Todo agressor é uma pessoa profundamente infeliz, uma pessoa em conflito. Então, passarmos a sentir compaixão pelo nosso agressor. E a partir daí, aos poucos, irmos tendo os primeiros clarões do amor por aquela pessoa. Não, é um processo, não é algo que conquistaremos imediatamente, né? Mas é algo que podemos aos poucos ir transformando dentro de nós, né? E quando esse agressor, esse ofensor, essa pessoa que nos devota ódio é encarnado, o processo é mais fácil, porque temos contato, temos interação direta. Mais complexa é quando essa pessoa, a situação mais complexa é quando essa pessoa está do outro lado da vida. É um espírito que nos persegue, que nos prejudica de formas ocultas, que muitas vezes não conseguimos identificar. Embora a fórmula ainda assim seja a mesma, o amor
como tônica principal, e o comprometimento em nos libertarmos dos laços inferiores, em seguirmos o caminho do bem como força motriz que aos poucos irá mostrando para esse espírito que não somos mais quem éramos antes. E quando falamos desse tipo de situação, eu sempre me lembro da história que Divaldo Franco nos conta, de um espírito que o perseguiu durante décadas, que ele deu o nome de Máscara de Ferro, que era, na verdade, um sacerdote da Igreja Romana, com quem ele viveu há 400 anos atrás, né? E que devotava profundo ódio e o perseguiu durante quase 30 anos. Essa história ela é bem conhecida, o Divaldo inclusive já relatou alguns detalhes dela em uma palestra pública, se eu não me engano, mas ela foi poeticamente retratada no filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, né? O que, como o filme relata a história, não é exatamente como aconteceu, tem algumas pequenas diferenças, mas a essência é a mesma. E é uma história belíssima, que quem não viu o filme eu recomendo que assista, e quem já viu, eu acho que vale a pena a gente relembrar, até para servir como inspiração para nós mesmos buscarmos ter o mesmo tipo de comprometimento. Então, eu trouxe aqui 3 recortes do filme relacionados a essa figura. Quem não assistiu o filme e não quiser ter spoiler, eu recomendo pular a palestra agora, uns 5 minutos e 25 segundos. E quem já assistiu e quiser relembrar, vamos dar uma olhadinha agora. Divaldo, eles não te amam. Nós te amamos. Volte para o nosso lado. Que isso? Que isso, senhor? Eu não lhe conheço, não fiz nada. Desculpe, meu amigo. Pelo amor de Deus, eu lhe confundi com um homem que era atrás de minha esposa. E quando dei por mim, já estava lhe agredindo. Tudo bem, senhor. Vá, siga o seu caminho. Queria me perdoar, por favor. Olhe onde sua doutrina está te levando. No lixo. Quem é o senhor? Ainda vou te humilhar muito nessa vida. Não vou desistir até destruir você. Mas por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Você me induziu à morte. Isso não basta? Mas eu não lembro de nada. Mas continuo mesmo. Só trocou de corpo. E esse quem vai destruir sou eu. Acabe com esse ódio, com esse sentimento de vingança. Nunca! Temos uma dívida de 400 anos. Olhe para mim! Olhe para mim! Essa dívida é de outra pessoa. Perdoe aquela pessoa. Perdoar 400 anos de ódio acumulado não te falta. Então me deixe pagar por isso. Eu quero pagar por isso. Eu quero pagar por Quer isso. pagar a sua dívida? Então mate-se! Pule, pague a sua dívida, mate! Eu vou me matar. Meu primeiro compromisso é com Jesus. Ele é quem me comanda. Volte contra ele. Contra ele eu não posso. Mas escute bem. Onde quer que tu vás, a humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Esse é o meu desejo. Pois saiba que o meu desejo, ainda nessa vida, é que eu tenha força e tempo suficientes para poder lhe amar. Por mais impossível que isso pareça, eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Esse é o meu desejo. Vou colocar ali. Tá, aí depois você vem pegar os cobertores. Oxe, quem seria uma hora dessa? Menina! Ei! Ei, volta aqui, menina! Volta aqui, ei! Que é isso, Nilson? Quem é que tá aí? É mais uma criança abandonada, Divaldo. Divaldo. Essa não é apenas mais uma criança. Que mundo é esse, meu Deus? Nós vamos ficar. Nós vamos ficar com a criança. A casa tá cheia, Divaldo. Você sabe disso, não tem lugar pra Isso, nós vamos ficar com ela. Me dê aqui, viu?
Mas não cabe mais nenhuma criança aí, a gente não vai, ainda mais sem documento, assim, do jeito que Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Essa aqui também vai ter meu nome. Esperava por ela 400 anos. Olha só. Quem é morto sempre aparece. Veio me dar algum conselho nobre? Alguma orientação sobre a criança? Não. Só quero saber que coisa é essa aí. Não é coisa. É uma menina. Eu vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome, como eu fiz com as outras. Você seria mesmo capaz de amar essa criança? Não tenho a menor dúvida. E ao senhor também. Amar a mim? Sim. Porque a julgar pelo seu interesse por essa criança, em meio a tantas outras, amá-la seria uma forma de amar o senhor também. Você sabe quem é essa criança? Sei, sim. É um presente de Deus. Não. Essa criança é a reencarnação da sua minha mãe. mãe. Eu não falei que era um presente de Deus. Eu vou amá-la como minha filha. E a cada olhar, a cada sorriso, a cada abraço que ela me der, eu estarei aprendendo a amar o Senhor também. Lindo, né? Bastante emocionante, inclusive, né? E você vê, né? Vejam que para o Divaldo Franco também não foi fácil, né? Esse processo. Porque não é para nenhum de nós, mas com exemplo, com o trabalho dele incessante no bem, aos poucos esse espírito foi se sensibilizando, foi percebendo que o Divaldo de agora não era aquela pessoa, aquele sacerdote de 400 anos atrás, né? Justamente para poder perseguir a vítima, o perseguidor precisa estar com ela. E estando com ela, ele tem a oportunidade de testemunhar o quanto aquela pessoa mudou, o quanto ela se transformou. Mas, ainda assim, né, apesar de, né, provavelmente ao longo de quase 30 anos já ter percebido que aquele Divaldo era outra pessoa, ele ainda tinha suas reservas. Porém, foi quando Divaldo acolheu aquela que tinha sido a sua mãe, agora numa nova reencarnação, que aquilo que tocou profundamente. Porque o filme, como é algo mais poético, não mostra, mas a mãe dele nasceu como uma criança muito feia, com algumas deformações. Não era uma criança normal, sadia, né? Não era só feinha, era realmente uma criança que causava até uma certa repulsa. E o Divaldo acolheu ela com todo o amor. E isso foi o que finalmente tocou verdadeiramente, profundamente, o coração daquele perseguidor. E isso nos remete justamente ao que Emmanuel mesmo colocou aqui no segundo parágrafo, né, esse do meio. Ele diz: entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Justamente o caso, né? Por ele saber, ele vê que a sua mãezinha foi recebida, acolhida pelo Divaldo, aquilo foi a última parede que caiu para que então ele se rendesse e realmente aceitasse a nova realidade daquele que ele tanto odiou. E a partir daí então começa de fato o processo de cura desse ódio, né? Onde o objeto odiado já não existe mais, né? O motivo do ódio já não existe mais, né? Então, aos poucos, ao longo dessas 3 décadas, Divaldo foi acumulando brasas de fogo sobre a cabeça desse espírito, até que o fogo finalmente purificou e transformou o seu coração.
Então serve também como mais um exemplo, mais uma motivação para que nós busquemos, dentro das nossas limitações, seguir o mesmo caminho. E essas então foram as nossas considerações. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e rogo ao nosso belíssimo Mestre Jesus que toque com o seu amor os nossos corações também, para que possamos, inspirados nele, seguir nessa jornada de autotransformação e de transformação através do exemplo daqueles que nos cercam. Que Deus esteja conosco e nos acompanhe e nos ilumine por toda a nossa trajetória. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.